Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 9 de abril de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita, 1859. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais possam inspirar as nossas irmãs que irão conduzir o nosso trabalho essa noite. Nós continuamos no estudo da Revista Espírita no mês de janeiro de 1859, acabamos um capítulo da Manousa, das 1002 noites, e agora vamos para outro título. Página 49. Aforismos espíritas. Aforismo é ditado, provérbio. Sob esse título, daremos de vez em quando pensamentos agudos que, em poucas palavras, resumirão certos princípios essenciais do Espiritismo. Número 1. Aqueles que julgam preservar-se da ação dos espíritos maus, ao se absterem das comunicações espíritas, assemelham-se a crianças que imaginam evitar um perigo colocando uma venda nos olhos. Tanto vale dizer que é preferível não saber ler e escrever para não se ficar exposto às más leituras ou escrever tolices. Aqui nesse primeiro mês, de janeiro, ele diz 5 aforismos, 5 provérbios. Então, o que ele diz? Que não adianta eu me preservar, eu não querer saber das comunicações espíritas, não vai me acontecer nada. E ele dá eu vou evitar um perigo. E ele dá como exemplo que é como se eu não quisesse, não ensinasse alguém a ler e escrever para não ter acesso às más leituras. Logo, isso é bobagem. Ele está dizendo que isso é uma tolice, é uma bobagem, porque é o seguinte: como é que eu faço para me preservar do que eu acho que não é bom? Quanto mais eu conheço, mais eu posso distinguir, mais eu posso avaliar. Então não adianta só, e assim como tem muita gente que diz os espíritos não existem, não adianta só dizer que os espíritos não existem, que isso não faz diferença nenhuma, isso não interfere. 2. Todo aquele que recebe mais comunicações espíritas, verbais ou por escrito, está sob uma influência. Tal influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não. A escrita oferece-lhe um meio de assegurar-se da natureza dos espíritos que atuam sobre ele. Se estiver bastante fascinado para não os compreender, outros poderão abrir-lhe os olhos. Então, quem recebe má comunicação, ele diz, seja verbal ou por escrito, está sob uma má influência. Por exemplo, como é que eu sei o que eu fui em vidas passadas? No Evangelho segundo o Espírito diz, você quer saber o que você foi em vidas passadas? Olhe para as suas tendências. As suas tendências e inclinações. A minha tendência e minha inclinação é para onde me puxa, para onde me atrai. E aí ele está dizendo aqui, se você tem maus pensamentos, eu vou dizer em outra parte, se você recebe um mau conselho, seja por escrito ou seja verbal, você tá sobre uma má influência. Tal influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não. Então, é por isso que na 621, no Livro dos Espíritos, que ele diz, como é que eu posso fazer para melhorar e fugir das más inclinações? Qual é a resposta? Conhece-te a ti mesmo, O sábio da antiguidade já vou disse, conhece-te a ti mesmo. Quando eu me conheço, eu sei. Claro, se meus pensamentos são bons, eu estou ligado com alguém bom, Mas se eu só penso bobagem, se eu só penso coisa ruim, a minha ligação não está ruim. E ele diz que se você recebe comunicação e ela for por escrito, e quando a pessoa está fascinada, ela não se dá conta do que o que ela recebe não é bom. Mas se ela receber por escrito,
uma outra pessoa pode lhe abrir os olhos. Uma das obsessões mais difíceis de se lidar é a fascinação. Porque quando a pessoa está fascinada, ela não acha que ela está certa, ela tem certeza que ela está certa. Isso é a pior coisa que tem. Eu acho que também vale aqui, assim, não é só quem recebe mensagem, né? Todos nós estamos sob influência todo o tempo. 3. É preciso ser médio para escrever absurdos? Quem garante que entre todas as coisas ridículas ou mais que são impressas, não haja um escritor impulsionado por algum espírito zombeteiro ou malevolente a representar, sem o saber, o papel de um médium obsidiário? Isso os espíritos dizem, que tem muitos escritores que são médios inconscientes e não se dão conta. 4. Os espíritos bons, mas ignorantes, confessam sua insuficiência a respeito daquilo que não sabem. Os maus dizem que sabem tudo. E tem uma outra coisa. Como é que eu reconheço a superioridade de um espírito? Pela linguagem. É uma linguagem, vamos dizer assim, um pouquinho melhorada. E ele diz assim, se o espírito é bom, o espírito é ignorante, porque eu posso ser ignorante e ser bom, ele confessa que ele não sabe tudo. Mas o espírito mau, eles sabem tudo, eles respondem tudo, respondem qualquer bobagem. 5. Os espíritos elevados provam superioridade por suas palavras e pela constante sublimidade de seus pensamentos, mas não se vangloriam disso. Desconfiai daqueles que dizem enfaticamente estarmos no mais alto grau de perfeição e entre os eleitos. A basófia, assim nos espíritos como nos homens, é sempre sinal de mediocridade. Então, basófia é a vaidade excessiva. No livro dos espíritos, o espírito de verdade, ele não disse quem ele era. Ele só disse que era quem? Espírito de verdade. Ele podia dizer o nome dele, né? Mas ele não disse. E vários espíritos dizem, o espírito protetor, o Emmanuel, ele dá 2 mensagens no Evangelho, segundo o Espiritismo, e ele não diz que é ele. Então ele diz aqui, né? O espírito superior, ele não diz. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aviso. As sessões que se realizaram às terças-feiras ocorrem agora às sextas-feiras na nova sede da Sociedade, na Galeria Montpensier 12, no Palais Royal, às 8 horas da noite. Os estranhos somente serão admitidos nas segundas, quartas e sexta-feiras, mediante cartas pessoais de apresentação. Favor dirigir-se a tudo quanto diz respeito à sociedade, ao Sr. Allan Kardec, Rua dos Mártires 8, ou ao Sr. Le Doyen, livreiro, Galeria d'Orléans, no Palais Royal. Allan Kardec. Ele manda avisar, no final da revista de janeiro de 1859, que as reuniões mudaram de horário. E outra coisa, tinha reunião aberta e reunião fechada. Mas mesmo os estranhos tinham que ter carta de apresentação. Não era qualquer um, não era bagunçado. Assim não, é para ver que tem que... Não, é que assim, é como ele diz, os estudos sérios tem que ter uma ordem, tem que ter um horário, tem que ter toda uma metodologia. Vamos começar então o mês de fevereiro. Escolha dos médiuns. A mediunidade é uma faculdade multiforme que apresenta uma variedade infinita de matizes em seus meios e em seus efeitos. Quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é por isso mesmo médium, seja qual for o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Usualmente, todavia, essa palavra tem uma acepção mais restrita e, em geral, se refere às pessoas dotadas de um poder mediatriz muito grande, seja para produzir efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Então, ele vai falar que os escolhos são os obstáculos, as dificuldades que os médios enfrentam. E ele diz que tem médio de várias formas. A gente sabe, né? Tem escrita,
tem efeitos físicos, tem pintura, tem música. Então ele aqui está falando que tem de várias formas e de uma variedade de infinitos matizes e seus meios, em que acontecem os meios e os efeitos. Então ele está dando uma introdução do que é um médium. Embora essa faculdade, a mediunidade, não seja um privilégio exclusivo, é certo que encontra refratários, pelo menos no sentido que se lhe atribui. Também é certo que não se trata de uma faculdade que não apresente escolhos, dificuldades, aos que a possuem. Quem pode alterar-se, perder-se mesmo e frequentemente ser uma fonte de graves desilusões. É sobre esse ponto que julgamos de utilidade chamar a atenção de todos os que se ocupam das comunicações espíritas, quer diretamente, quer através de um intermediário. Dizemos através de um intermediário, porque importa também aos que servem de médios poder apreciar o valor e a confiança que merecem suas comunicações. Então, ele está falando que essa faculdade não é um privilégio exclusivo, mas encontra muita resistência. Tem os resistentes, né, a acreditar que existe um médium. E ele diz que não se trata de uma faculdade que seja assim. A gente, na maioria das vezes, acha que quem é médium é um dom, né? É um dom, é uma pessoa especial. Não é. É uma pessoa comum como a gente, e ele vai dizer que apresenta muita dificuldade para quem a possui. O médium deseducado, ele sofre bastante. Né? E a gente sabe, pelos os médios que se destacam mais, que é uma vida, não é uma coisa assim, vamos dizer assim, para ficar rico, para se aparecer, para você ter destaque. É uma vida de trabalho e de sacrifício. O dom da mediunidade liga-se a causas ainda não perfeitamente conhecidas, nas quais o físico parece desempenhar uma grande parte. À primeira vista, poderia parecer que um dom tão precioso não devesse ser partilhado senão por almas de escola. Ora, a experiência prova o contrário, desde que se encontram potentes médios entre pessoas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outros, estimáveis sob todos os aspectos, não possuem esse dom. Aquele que fracassa, malgrado seu desejo, seus esforços e sua perseverança, não deverá tirar conclusões desfavoráveis a seu respeito, nem julgar-se indigno da benevolência dos espíritos bons. Se esse favor não lhe foi concedido, outros há, sem dúvida, que lhe podem oferecer ampla compensação. Pela mesma razão, aquele que o desfruta não poderia dele prevalecer-se, pois esse dom não é nenhum sinal de mérito pessoal. O mérito, portanto, não está na posse da faculdade mediatriz, que a todos pode ser dada, mas no uso que dela se pode fazer. Eis aí uma distinção capital que não se deve jamais perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para somente receber as boas. Ora, é aí que as condições morais nas quais se acha são todo-poderosas, e é aí também que ele encontra os maiores escolhos, as maiores dificuldades. Então, o que ele está dizendo aí? Que no primeiro momento a gente podia achar que a mediunidade era só podia ser dada para os espíritos de elite, né? As almas de escola são as almas da elite, as almas boas. Mas ele diz aqui que a experiência prova o contrário, que tem muita gente que não tem, que deixa a moral a desejar e ainda assim é médium. Não tem nada a ver ser um médium com grandes poderes e você ter uma moral elevada. Não. Então ele está dizendo assim que ser um médium com faculdades grandiosas ou não tem a ver com a moral. O que ele está vendo aqui, a única aptidão que ele pode dizer aqui das condições morais é a qualidade do que ele recebe. E aí dá para você ver, e aí que vem as dificuldades. Para perceber que este estado de coisas e compreender o que vamos dizer,
é necessário reportar-se a esse princípio fundamental, que entre os espíritos há os de todos os graus no bem e no mal, em ciência e em ignorância, que os espíritos pululam à nossa volta, e quando imaginamos estar sozinhos, estamos incessantemente rodeados de seres que nos acotovelam, uns com indiferença, como estranhos, outros que nos observam com intenções mais ou menos benevolentes, conforme a sua natureza. Como disse no livro dos Espíritos, os Espíritos estão com a gente, ou mandam a gente, o que é que eles dizem? A mais das vezes, são eles que vos governam. Então, e Paulo de Tarso também falava, né? A multidão de testemunhas são eles. O provérbio, cada ovelha busca sua parelha, tem sua aplicação entre os espíritos, como entre nós, e possivelmente mais ainda entre eles, porque não estão, como nós, submetidos à influência das convenções sociais. Todavia, se entre nós essas convenções algumas vezes confundem homens de costumes e gostos bem diferentes, de certo modo, a confusão é apenas material e transitória. A similitude e a divergência de pensamentos será sempre a causa das atrações e repulsões. Nesse globo que tem 7 bilhões, caminhando para 8 bilhões de pessoas encarnadas, e o dobro de desencarnados, nós estamos ligados na mesma faixa de todos os encarnados e desencarnados que pensam igual a gente. Então, quer melhorar de parceria? Melhora pelos pensamentos. Que daí, quando eu melhoro o meu pensamento, automaticamente eu vou melhorar a minha palavra e eu vou melhorar a minha atitude. Joana de Ângelo diz: pensar corretamente, né? Pensar retamente, falar dignamente e agir com retidão. Então, tudo anda junto. Você não pode dizer, eu não penso nenhuma bobagem, mas fica fazendo bobagem, não adianta. E aí ele diz aqui, o que atrai, o que repulsa, para onde a gente vai, as tendências e as inclinações, está sempre no pensamento. Pensamento é energia. Os espíritos não veem, quando eu penso, eu já plasmei, eu crio uma tela mental. Eles não adivinham o que a gente está pensando, eles veem o que a gente está pensando. Nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, nem por isso deixa de ser um espírito. Se está revestida momentaneamente de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que no estado de liberdade, não são interrompidas de maneira absoluta. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e pelo pensamento atraímos os que simpatizam com nossas ideias e pendores. Representemos, pois, a massa dos espíritos que nos cercam como a multidão que encontramos no mundo. Em toda parte onde preferimos ir, encontraremos criaturas atraídas pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. Nas reuniões que têm um objetivo sério, vão homens sérios. Nas frívolas, comparecem homens frívolos. Por toda parte, encontram-se homens atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos o olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, compreenderemos sem dificuldade que nessa multidão oculta, os espíritos elevados não devem constituir a maioria. É uma das consequências do estado de inferioridade do nosso globo. Olha, os espíritos elevados não devem constituir a maioria. Então, só que assim é o seguinte, os espíritos há os de todos os graus, no bem e no mal. Então a gente sempre pode avançar, né, em pensamentos para ir para melhor para o bem, ou descer e se ligar aos que estão mais para baixo. Então isso é um alerta para a gente estar sempre procurando melhorar
E ele diz aqui para a gente ficar sabendo que os espíritos elevados neste globo não se constituem maioria. Os espíritos que nos cercam não são passivos. Trata-se de uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia malgrado nosso, que nos excita ou nos dissuade, que nos impele ao bem ou ao mal, o que não nos tira o livre-arbítrio, mais do que os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Todavia, quando os espíritos imperfeitos instigam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigir e não vão perder o tempo onde vêm que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme nossas inclinações ou conforme os germes que em nós vêm e de acordo com nossa disposição em ouvi-los. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidade. Então, tem uma passagem do Emmanuel que ele diz, né, por onde os espíritos começam, né, a nos perturbar, a nos perseguir, até chegar na obsessão. Aí ele vira bem como ele diz aqui, pelas brechas morais que cada um traz consigo. E aí eu gosto muito que a gente pense assim, todos nós que estamos em qualquer denominação religiosa, depois de um tempo, a gente tende a se achar bom, a gente tende a se achar melhor do que o outro. Eu já estou lá na casa espírita, aí eu vou segunda, terça, quarta, eu faço a sopa, eu faço não sei o que, eu dou palestra, eu faço aquilo e aquilo, e a gente vai se achando nisso, e aí eles dizem aqui, são as brechas morais, todos nós temos brechas morais. E é legal que aqui na revista antes, no mês de janeiro, ele falou dos anjos da guarda, né? Que os anjos da guarda estão sempre conosco. Mas também ele diz aqui, os espíritos imperfeitos também, essa multidão que se acotovela, também estão conosco. Mas os espíritos imperfeitos, ele diz aqui, eles não são bobos, eles não vão perder o tempo onde veem que são mal recebidos. Se eles andam com a gente é porque a gente recebe muito bem. Talvez a gente abra a porta, sirva um sorvete, né, tapete, dá a melhor coisa da casa. Então a gente chama. Eu tenho um texto, eu não sei qual é o espírito, que ele diz assim, a dor é para ser a tua mestra. Ela entra na tua casa só para ser a tua mestra. Não faça dela a sua senhora. Não a convide para ficar na sua casa. Porque tem de nós que convida. Porque adora, é legal se queixar, né? Ai, tu não sabe onde está doendo? Tem gente que adora ter um problema, uma dor, uma dificuldade. Então, o que é que ele está dizendo aqui? E os espíritos imperfeitos, eles não vão, é tipo assim, eles não são, como dizer, eles não jogam para perder. Mas ele diz aqui, apesar de que eles são inquietos, que eles agem sem cessar, que estão sempre com a gente, mas o que não nos tira o livre-arbítrio. A gente sempre pode dizer não. E aí ele fala aqui, tal qual os bons ou maus conselhos que recebemos dos nossos amigos. Quando a gente escuta é porque a gente quer, né? A responsabilidade é eu que tenho que assumir por mim. E aí é legal que assim, o Sartre, o Jean Paul Sartre, já dizia que essa mania de eu me eximir da responsabilidade e acusar o outro é má fé. É má fé quando eu faço isso. Eu não fiz por causa do fulano, eu não estudei porque o meu marido não deixou, eu não fiz tal coisa porque eu tive filhos. Isso é má porque fé. os espíritos mandaram. Porque os espíritos mandaram. Eu estou obsidiada. Gente, você não sabe. Tanta coisa dizendo no meu ouvido. Mas tu dá, Guarida. É isso que ele está dizendo aqui. Essas considerações nos levam naturalmente à questão dos médiuns. Estes últimos estão, como todo mundo, submetidos à influência oculta dos espíritos bons e maus. Eles os atraem ou os repelem conforme as simpatias de seu próprio espírito, aproveitando-se os espíritos maus de todas as falhas, como de uma falta de couraça para introduzir-se junto a eles e intrometer-se, malgrado o seu, em todos os atos de sua vida privada. Além disso, esses espíritos
encontrando no médium um meio de expressar seu pensamento de modo inteligível e de atestar sua presença, interferem nas comunicações e as provocam porque esperam ter mais influência por esse meio e acabam por assenhorar-se dele. Veem-se como se estivessem em sua própria casa, afastando os espíritos que lhes poderiam criar obstáculos e, conforme a necessidade, tomando-lhes os nomes e mesmo a linguagem, a fim de enganar o médium. Mas não podem representar esse papel por muito tempo. Logo são desmascarados pelo observador experimentado e prevenido. Se o médium se deixa dominar por essa influência, os espíritos bons se afastam ou absolutamente não veem quando chamados, ou só veem com relutância, porque veem que o espírito que está identificado com o médium, na casa do qual estabeleceu residência, pode alterar as suas instruções. Se tivermos de escolher um intérprete, um secretário, um mandatário qualquer, é evidente que escolheremos não apenas um homem capaz, mas também que seja digno da nossa estima, da mesma forma que não confiamos uma missão delicada e nossos próprios interesses a um homem desequilibrado ou que frequente uma sociedade suspeita. O mesmo se dá com os espíritos. Para transmitir instruções sérias, os espíritos superiores não escolherão um médium que conviva com espíritos levianos, a menos que haja necessidade e não encontrem no momento outros médios à sua disposição, a menos ainda que queiram dar uma lição ao próprio médium, o que por vezes acontece. Mas então, dele só se servem acidentalmente, abandonando-o logo que encontram um melhor e deixando-o entregue às suas simpatias caso permaneça preso a elas. O médium perfeito seria, pois, o que nenhum acesso permitisse aos espíritos maus por uma falha qualquer. Essa condição é bem difícil de preencher. Entretanto, se a perfeição absoluta não é dada ao homem, por seus esforços, sempre lhe é possível aproximar-se dela. E os espíritos levam em conta, sobretudo, os esforços, a vontade e a perseverança. E é engraçado que ele diz aqui, que se você queria ser médium, aquele que fracassa os seus esforços e queria, não fica chateado, ele fala aqui, que você pode ter outros dons. Que o médium ostensivo, ele dá comunicação, ele é mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, da vaidade. Principalmente no centro espírita, a pessoa vai, e a gente tem essa coisa de achar que a pessoa que é médium é especial. Ela não é especial. Talvez, como diz o Divaldo, diz o Chico, é mais endividada. Então precisa ter mais cuidado, precisa ter mais disciplina. E como ele diz aqui, os espíritos bons, os espíritos superiores, não escolherão um médium que conviva com o espírito leviano. Se você é médium e vive, como diz o outro, na esbórnia, no funk, no tudo, esquece, tá? Que a companhia vai ser desse tipo. E ele diz assim, que eles podem até se utilizar em caso de necessidade, quando não tiver outro. Mas é só incidentalmente. E o que eles levam sobretudo em conta? O esforço, a vontade e a perseverança. Eu conheço uma pessoa que ele era um médium bem ostensivo, Ele era trabalhador, trabalhava na casa espírita, mas ele foi abandonando, acabou entrando em dificuldade, bem aqui como ele está falando. Então não acontece de uma forma ostensiva, é uma coisa que vai acontecendo devagar e a gente nem vai se dando conta, Quando abre o olho, nós vamos parar aí, Então, até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada.